Beleza? Uma bela manhã para aprender matemática. O negócio é o seguinte, finalzinho da última aula, eu mostrei para vocês esse triângulo retângulo, porque ele tem aquele ângulo reto, catetos e hipotenusa. Por que eu sei que o de baixo é hipotenusa? Parabéns, oposto ao ângulo reto, do lado oposto ao ângulo reto, ou é o maior lado. Parabéns, garoto. Ou é o maior lado, beleza. Chamei os catetos de B e C hipotenusa de A e fui lá e também tracei uma altura em relação à hipotenusa. Eu usei a hipotenusa como base, né? E tracei uma altura, chamei de H. Esse ponto em que a altura bateu na hipotenusa, eu chamei de H, ó. Esse segmento é Hzinho e aquele ponto é Hzão. Eu te mostrei que esses catetos geram projeções em cima da hipotenusa, não foi? O cateto B gera uma projeção que a gente chama de M. Esse tamanho aqui, então, é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. E o cateto C tem uma projeção sobre a hipotenusa que a gente chama de N. E é lógico, se eu chamei isso aqui tudo de A, isto aqui é N e isto aqui é M, então eu posso dizer que A é igual a M mais M. Lógico, isso mais isso é o total. Tranquilo? Eu pedi então para que tu... Comecei até, né? Comecei para ti a brincadeira, mas pedi para que tu completasse a página 39. Deixa eu ver o que ele fala lá na primeira parte, com licença. Pela semelhança entre os triângulos ABC e ABH. ABC é o triângulo grandão. ABH é esse triângulo da direita. Para a gente poder estabelecer uma semelhança entre eles, vamos desenhá-los na mesma posição. Foi a dica que eu te dei, não foi? Para a semelhança de triângulos, antes de fazer a semelhança, desenhar os triângulos na mesma posição. Então, peraí. Ali tem um ângulo reto, aqui tem um ângulo agudo que eu posso chamar de uma linha, aqui também é um ângulo agudo, mas não tão agudo quanto o outro, vou chamar de duas linhas. Aqui está o ângulo reto do triângulo da direita, o triângulo médio. O ângulo agudo dele está ali também. Então que ângulo é esse aqui? Duas linhas. Ah, professor, mas ontem tu chamou de... Não, eu posso chamar do que eu quiser, a gente já conversou sobre isso. Se hoje eu chamei de duas linhas, tinha gente bem atenta. Falaram duas linhas. Bem ligado, parabéns. Se eu for desenhar esse triângulo na posição do triângulo grande, ele ficaria assim, vê se vocês concordam comigo. O 90 graus tem que ficar aqui em cima, o ângulo uma linha ali e o ângulo duas linhas aqui. Entre o ângulo de uma linha e o duas linhas tem o lado B. Entre uma linha e duas linhas, o lado B. Entre o 90 e o duas linhas tem o H. Entre o 90 e o duas linhas tem o H. E entre o 90 e uma linha, ângulo de 90 e ângulo uma linha, tem o M. Tudo bem para vocês? Vai ficar super tranquilo agora fazer a relação entre eles. Já vou aproveitar o embalo e vou pegar esse triângulo menorzinho e vou desenhar ele aqui também na posição adequada, ó. Entre o ângulo, aliás, se esse aqui é o 90 e aquele ali é o duas linhas, aquele ali tem que ser quanto? O ângulo que eu chamei de uma linha. Exatamente. Entre uma linha e duas linhas é o C. Uma linha e duas linhas é o C. Entre uma linha e 90 é o H. Uma linha e 90 é o H. Finalmente, entre o ângulo chamado duas linhas e 90 é o N. Agora os triângulos estão todos em posições bem adequadas para fazer a brincadeira. Nessa número 1 ele pede para eu relacionar esse com esse, né? Então vamos ver, o que eu posso escrever? C sobre H é igual B sobre M, que é igual a A sobre B. Essas são as relações. E aí eu posso olhar para elas de duas em duas, né, e fazer a multiplicação cruzada, o famoso cruz credo. Olhando para essa parte eu tenho C vezes M igual H vezes B. Uma relação válida, porém não famosa. Se eu olhar só para o lado direito, eu fico com B ao quadrado, B vezes B, igual a A vezes M, ou M vezes A. Tanto faz a ordem que tu vai multiplicar. Essa aqui é famosa. Essa relação aqui é famosa, muito utilizada.
Pega um dos catetos e eleva ao quadrado. Fica igual à hipotenusa multiplicada pela projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Como o M é a projeção do B, ó, então ele vezes ele é igual à hipotenusa vezes M, que é a projeção dele. Se eu for olhar para o outro lado, que continha será que eu posso fazer usando o outro cateto? C vezes C é igual a hipotenusa vezes N. É isso aí, certo? Daqui a pouco ela vai aparecer. Eu ainda poderia ter feito essa conta aqui, ó. Concordas? Tampando a parte do meio e igualando isso a isso. Fica C vezes B igual a H vezes A. Beleza. Show de bola. Essa aqui também é uma relação famosíssima, ó. Essa aqui é outra relação famosa. O produto dos catetos é igual a hipotenusa multiplicada pela altura. O produto dos catetos é igual a hipotenusa multiplicada pela altura. Tem até uma outra maneira de deduzir essa fórmula que eu acho mais bonita. Daqui a pouco eu vou deduzir essa fórmula de outra maneira. Legal. Deixa eu ver o que ele fala na parte 2. Pela semelhança entre os triângulos ABC e ACH, escreva as relações entre as medidas dos lados. ABC é o grandão. E o outro, ACH. ACH é o pequenininho. Agora eu vou relacionar esses dois, ó. Muitíssimo obrigado. Me ajudem, por favor, então. C pode ser. C, que é aquele cara lá. Sobre N, muito obrigado, que é o mesmo lado, né? O lado homólogo, é o lado correspondente, muito obrigado. É igual a A sobre C, que é igual a B sobre H. Muito obrigado. É bem isso mesmo. Esse dividido por esse é igual esse dividido por esse, que é igual a esse dividido por esse. Faz sentido? Faz sentido, com certeza. Essa é a relação completa. Vamos ver quais igualdades nós podemos encontrar por aqui. C vezes C igual N vezes A. Nós já tínhamos intuído que ia aparecer essa relação, né, gente? A gente já tinha percebido que se essa relação valia para o outro cateto, por que não ia valer para o C também, né? Então, já que B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção do B sobre a hipotenusa, então C ao quadrado, C vezes C, é a hipotenusa vezes a projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Essas relações aqui são muito famosas, essas duas aqui. Assim como aquela. Se eu for igualar essas duas partes aqui, o que vai aparecer? A vezes H igual a B vezes C. Ou, na ordem oposta, B vezes C igual a A vezes H. Essa aqui já tinha nascido, né, dali. Certo? B vezes C e C vezes B, mesma coisa, né? Essa aqui é muito famosa. E como eu acabei de falar, tem uma outra maneira, além da semelhança de triângulos, de deduzir essa fórmula que eu acho mais elegante ainda. Daqui a pouco eu vou te mostrar como é que é. Ainda teria uma outra igualdade para se criar ali, que é igualando as extremidades. C vezes H é igual a N vezes B. C vezes H é igual a N vezes B. Legal. Essas fórmulas ficaram bem parecidas uma com a outra, não são iguais não. Deixa eu ver o que essa fórmula me diz. Um cateto multiplicado pela projeção do outro cateto é igual a hipotenusa, a altura relativa à hipotenusa, vezes o outro cateto. Igualzinho a isso aqui, ó. Um cateto multiplicado pela projeção do outro cateto, cateto multiplicado pela projeção sobre a hipotenusa do outro cateto, ficou igual ao outro cateto vezes a altura relativa à hipotenusa, B vezes H. Essa fórmula ficou igualzinha a essa, ó, certo? Parecida, quer dizer, né? A mesma ideia. Só que elas são fórmulas que não aparecem geralmente, não ficaram famosas. As que ficaram famosas por enquanto, essas três, né? Já que essa é idêntica a essa. Então tu vê, a tua tarefa era, né, relativamente tranquila, sendo que eu já tinha te mostrado os triângulos nas posições certas e só te pedi para criar a continha. Tinha uma terceira parte ainda, né? Deixa eu aproveitar o embalo aqui, vou botar ali mais um pouquinho. Questão 3. Pela semelhança entre os triângulos ABH, o ABH é o médio, aquele ali. E ACH, ACH é o pequenininho, esse aqui.
Escreva as relações entre as medidas dos lados. Beleza, vamos lá. Ele primeiro relacionou o grande com o médio, o grande com o pequeno, agora quer que eu relacione o médio com o pequeno, nada mais justo. Deixa eu guardar aqui no nosso formulário as fórmulas importantes. B ao quadrado, que é o cateto, é igual a altura relativa, aliás, é igual a hipotenusa multiplicada pela sua projeção. C ao quadrado, que é o outro cateto, é a hipotenusa multiplicada pela sua projeção. E o produto dos catetos, B vezes C, é igual a hipotenusa vezes a altura relativa à hipotenusa. Até agora, das deduções todas, o que prestou, o que realmente a gente mais usa, são essas três formuletas. Vamos para o item 3. Ele pediu para relacionar o médio com o pequeno. Então vai que está ficando grandinho. Com certeza H sobre N, M sobre H, ótimo, é igual a M sobre H, B sobre C, muito obrigado, B sobre C, show de bola. Olhando para a primeira igualdade, H vezes H, H ao quadrado é igual a M vezes N. Essa aqui é outra famosa, era a que estava faltando das mais famosas. O que essa equação me diz? A altura relativa à hipotenusa ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos. Certo? É isso que essa equaçãozinha me diz. Olhando para aquela igualdade da direita, M vezes C, H vezes B. Essa aí já tinha saído em outra hora aí. E, finalmente, olhando para as das extremidades, H vezes C é igual a M vezes B. É isso aí. É aquela que já tinha saído antes. Então, a mais importante dessas, que a gente acabou de criar, dessas três novas igualdades, é essa aqui, ó. Então, eu vou passar ela para cá. A altura relativa à hipotenusa ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos. Show de bola! Ele ainda pediu para fazer mais uma relaçãozinha ali, mas agora eu acho que não é mais por semelhança de triângulos. Questão 4, item 4. A área do triângulo pode ser calculada por medida da base vezes a altura dividido por 2. Bem, isso é velho. Considere-se a base como sendo a hipotenusa A e a altura H relativa a essa base. Escreva a relação da área nesse caso. Beleza, vou ser bem obediente. Pediu então para eu usar a hipotenusa como base e a altura relativa à hipotenusa para calcular a área de um triângulo. E ele já falou que a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. Nesse nosso caso, quem é a base? É o A, né? Deixa eu até, não vou escrever B vezes H sobre 2, senão a galera vai achar que eu estou falando daquelas letras ali. Então, ó, base vezes altura sobre 2. Olhando para o triângulo desse jeito, a base fica A, porque ele pediu para usar a hipotenusa como base. A altura fica H sobre 2. É isso que ele queria, que eu calculasse a altura usando a hipotenusa como base. Se eu não me engano, já no item 5, ele pede para fazer a mesma coisa, só que de outra maneira. Os catetos são perpendiculares entre si, 90 graus. Logo, se pode considerá-los como base e altura relativa. Escreva a relação que determina a área em função dos dois catetos. Ô gente, o que ele quer te dizer é que se tu virar esse triângulo dessa maneira, o C fica a base e o B vira a altura, ó. Se eu pegar esse cara e encaixar o B aqui no chão. E se eu girar mais um pouquinho, o B é que fica a base e o C é que vira a altura. Isso só serve para triângulos retângulos, né? Porque aí os catetos são perpendiculares. E aí um é base enquanto o outro é altura. Independentemente de tu enxergar ele assim ou assado, como é que vai ficar? Deixa eu ver. Área. Quem é a base? Pode ser o C. Se a base é o C, quem é a altura? É o B. Então B vezes C vezes B sobre 2. Ou se tu olhasse para o outro triângulo, B vezes C sobre 2. Como a ordem dos fatores não altera o produto. Né? Duas maneiras de calcular a área, então, de um triângulo retângulo.
Beleza, agora eu acho que fechou, né? Era isso que ele queria. E ó, o que eu ia te mostrar é o seguinte. Eu ia te mostrar que aquela equaçãozinha ali, ó, os catetos multiplicados é igual a hipotenusa vezes a altura relativa à hipotenusa, pode ser deduzida a partir disso. Tu concorda que a área do triângulo tem que dar a mesma, calculando por um método ou por outro? Tem que dar a mesma, né? É o mesmo triângulo. Então tu concorda que eu posso escrever que A igual a área calculada pelo método 4 é igual à área do item 5? E a área do item 4 ficou A vezes H sobre 2. A área do item 5 ficou B vezes C sobre 2. Corta 2 e 2. A vezes H é igual a B vezes C. A vezes H é igual a B vezes C. Eu acho até mais fácil deduzir essa equação, né, por essa maneira do que através de semelhança de triângulos. Estamos prontos para fazer exercícios. Só uma dica. Tu tem que escolher o que tu quer. Fazer exercícios a ponto de ter as fórmulas decoradas e não precisar mais sofrer, é imediato, vai lá e buf, mata o exercício na hora. Ou pega o triângulo, divide lá, acha a altura dele, desenha os 3 triângulos possíveis e faz semelhança. Na hora. Aí tu vê na hora, o X está ali, então esse sobre esse, igual esse sobre esse. Puf, vai lá e mata. Certo? O bacana de fazer dessa maneira por semelhança é que tu vai ficar independente de fórmula, né? Tu vai ficar independente. E talvez decorando isso aqui, né, se tu esquecer algum dia, tu pode ficar agoniado e acabar não matando a questãozinha. Certo? E o ninja, professor? O ninja ele sabe deduzir isso aqui, né, cara? Então, caso dê algum problema, ele vai lá, desenha esse triângulo, pensa um pouquinho, puf, e deduz na hora as fórmulas. Esse é o ninja, certo? Mas fica tranquilo, nós temos tempo para ficar ninja, não é do dia para noite que se vira ninja. Vamos fazer os exercícios então. Eu faço 1 e tu faz 12. Yahê! Boa!